Existe algo curioso sobre os sentimentos humanos que quase nunca é dito em voz alta. Nós aprendemos desde cedo a reconhecer alguns tipos de interesse. Aprendemos a identificar a atração física. Aprendemos a reconhecer a paixão, aquela sensação intensa que chega como um incêndio. Aprendemos sobre o amor, sobre a ilusão, sobre a carência. Todas essas coisas já foram nomeadas, explicadas, cantadas em músicas e escritas em histórias. Mas existe um tipo de interesse que quase ninguém menciona. Um tipo de interesse que não nasce da atração, não nasce da paixão e não nasce da carência. Ele nasce da curiosidade profunda por outra alma humana. E talvez esse seja um dos sentimentos mais estranhos e mais sinceros que alguém pode experimentar. Porque ele não começa querendo possuir alguém. Ele não começa querendo estar com alguém. Ele começa apenas com uma pergunta silenciosa: quem é essa pessoa? Não no sentido superficial, mas no sentido mais profundo possível. Quem é essa pessoa quando ninguém está olhando? Como ela pensa? De onde vêm os pensamentos dela? O que mudou a forma como ela vê o mundo? É como se, de repente, alguém surgisse diante de você, não como um personagem da multidão, mas como um universo inteiro ainda não explorado. E isso desperta algo raro, o desejo de conhecer. Não conhecer superficialmente, mas conhecer de verdade. Conhecer as camadas, conhecer as contradições, conhecer os silêncios, conhecer os lugares da mente onde poucas pessoas chegam. Esse tipo de interesse é estranho porque ele não segue o roteiro comum das relações humanas. Normalmente, as histórias começam pela atração, pela emoção, pela intensidade, mas às vezes acontece o contrário. Às vezes tudo começa com fascínio, um fascínio silencioso, um fascínio que não pede nada em troca, um fascínio que apenas observa, como explorador diante de um território desconhecido. E é curioso perceber isso dentro de si mesmo. Perceber que o sentimento que surgiu não é paixão, não é aquele impulso de querer alguém imediatamente. Também não é simplesmente amizade. É algo mais difícil de definir. É um interesse profundo pela existência de alguém, pela mente dessa pessoa, pela forma como ela enxerga o mundo. E então, depois que esse interesse nasce, outras coisas começam a surgir naturalmente. A possibilidade de conexão, a curiosidade de saber se as afinidades que parecem existir realmente são reais, a imaginação ocasional de como seria caminhar ao lado dessa pessoa na vida. Mas essas coisas não são o começo da história, elas são apenas consequências, porque o início foi algo muito mais simples e muito mais raro. Foi apenas o desejo genuíno de conhecer alguém por inteiro. E talvez esse seja um dos sentimentos mais honestos que alguém pode sentir, porque ele não nasce da falta, ele não nasce da necessidade de preencher o vazio, ele nasce da admiração pela complexidade de outro ser humano. E isso muda completamente a forma como vemos a situação, porque quando o interesse nasce assim, ele não exige que algo aconteça, ele não exige um relacionamento, ele não exige reciprocidade imediata. Ele apenas existe como uma curiosidade viva, como uma chama silenciosa de interesse humano. E talvez seja exatamente isso que torna esse tipo de sentimento tão raro. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem respostas rápidas para tudo. Você gosta dela? Você quer namorar? Você está apaixonado? Mas a verdade é que nem todo sentimento cabe nessas caixas. Às vezes alguém simplesmente desperta em nós o desejo de entender. Isso já é algo poderoso, porque significa que aquela pessoa, de alguma forma, tocou algo profundo na nossa percepção do mundo. Ela nos faz parar, observar, refletir e querer descobrir quem realmente ela é. Talvez esse tipo de interesse nunca se transforme em romance. Talvez ele se transforme em amizade, talvez ele desapareça com o tempo, ou talvez, com convivência e descoberta, ele evolua para algo maior. Mas no início, antes de qualquer possibilidade, antes de qualquer expectativa, existe apenas uma coisa: o fascínio genuíno por outra mente, o desejo raro de descobrir alguém. E quando isso acontece, percebemos algo importante sobre nós mesmos. Descobrimos que ainda somos capazes de olhar para outro ser humano não como um papel em nossa história,
mas como o universo inteiro. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que torna o encontro de duas pessoas algo tão misterioso. Porque às vezes tudo começa não com amor, mas com uma simples e poderosa pergunta silenciosa: quem é você de verdade?